Bom, vamos lá então. Lendo aqui em 1 Daniel, versículo 5, nos diz assim: E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós conhecemos um pouco a história de Daniel, né? E nós sabemos que onde Daniel vivia, ele era um jovem bonito, ele tinha muito projeto, né? Ele tinha muitos planos, muitos sonhos. E na verdade tudo isso foi interrompido por conta que Nabucodonosor, né, os fez refém, né? E os levaram para a Babilônia. Então assim, quando Daniel é levado, ele é forçado, né, aí ele e os seus amigos, ele é forçado a mudar os seus pensamentos e a sua personalidade. Então, sem perspectiva nenhuma, ele poderia se virar contra Deus, né, e começar a questionar o porquê de tudo aquilo, por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Ou poderia ter se rendido às ordens do rei, como muitos de nós faríamos. Mas Daniel, no verso 8, tomou a decisão de não se render aos caprichos da carne e se manteve fiel a Deus. E apesar de Deus ter, de uma certa forma, se mantido em silêncio, porque naquele momento, até então, Deus não tinha falado com ele. Então imaginem só, nós numa situação como Daniel, o que nós faríamos, né? Porque o silêncio de Deus, muitas vezes, ele faz com que a gente entre em desespero. Porque se a nossa dependência ela é total no Senhor, e de uma certa forma você não escuta instrução para onde é para você ir, o que é para você fazer, então isso pode gerar muitas vezes em nós desespero, né? E Deus ficou em silêncio até esse momento. Acredito eu, assim, eu prefiro acreditar que é para ver a reação de Daniel, porque ele tinha tido uma estrutura, ele tinha tido um alicerce, né? Ele já tinha uma personalidade formada, né? Então ele não aceitou os manjares do rei, né? Que o rei mandou que servisse os manjares deles e fizesse uma preparação com eles durante 3 anos, e ele não aceitou, né? Então Deus, vendo o posicionamento de Daniel, tocou no coração do chefe dos oficiais, fazendo com que ele atendesse ao pedido de Daniel. O chefe, né, ficou com medo de que o semblante de Daniel ficasse triste por causa das comidas que ele pediu para comer. E assim, se o rei desconfiasse, poderia pedir a sua cabeça por desobediência. Mas Daniel, muito sábio, pediu que ele fizesse uma experiência por 10 dias, dando a ele e a seus amigos apenas legumes para consumo. Se nesses dias eles estivessem mais abatidos do que os outros prisioneiros, ele comeria o manjar do rei. Então ele foi esperto, né? Ele pediu para que fosse feito um teste. Aí, se em 10 dias nós estivermos com o semblante abatido, nós comeremos os manjares do rei. Mas ele sabia o Deus em que ele estava servindo, né? Ele sabia que Deus não deixaria ele sozinho nessa daí. Então, sendo assim, o pedido de Daniel foi atendido. Passados-se os 10 dias, a aparência dos 4 jovens eram ainda melhor do que as dos outros, aparentavam estar mais saudáveis do que os que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido mandados comer, e no lugar dessas comidas passou a servi-los somente vegetais. Muitas vezes, nós queremos ou precisamos de algo que está fora do nosso alcance, um milagre, um trabalho ou qualquer outra coisa. Mas quantos de nós estamos dispostos a abrir mão dos prazeres da carne e nos colocar verdadeiramente na presença de Deus, gastando o nosso tempo com oração, palavra e jejum? Porque, na verdade, para que Deus veja a sinceridade do nosso coração, temos que abrir mão de nós mesmos e fazer a vontade dele. Jejuar, orar e ter uma prática de estudos na palavra de Deus nos ajuda a entender a cada dia mais os propósitos dele em nossas vidas. E se o que desejamos não é a vontade dele, o nosso coração será envolvido de uma compreensão e uma paz que está fora da nossa compreensão. Porque a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. No verso 17,
nós vemos que por causa do posicionamento de Daniel e dos seus amigos, Deus os abençoou com sabedoria, inteligência e toda a cultura e ciência. E a Daniel ainda mais, recebeu algo de mais precioso, que foi a interpretação de sonhos e visões de todos os tipos. Então, passando o prazo de 3 anos, que foi o tempo determinado pelo rei, para a preparação dos jovens servos, os oficiais os levaram à presença do rei e os apresentou. O rei conversou com eles e viu que não tinha nenhum tão agraciado em inteligência como Daniel. E o rei concluiu que os 4 eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referente ao saber e ao discernimento. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Então, todos nós temos uma educação dentro de nossas casas, que moldam a nossa personalidade, o nosso caráter. Depois que crescemos e começamos a tomar nossas próprias decisões, é quando revelamos a nossa verdadeira personalidade. E o meu desejo para nós todos hoje é que a personalidade de Cristo seja manifestada em nós, através do amor, da paciência, do ouvir mais e falar menos, de perguntar para nós mesmos, nos momentos mais difíceis, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Só assim poderemos alcançar a nossa vida eterna com Cristo, manifestando a personalidade dele enquanto vivemos nesse mundo. E não deixar que nenhum tipo de prazer ou ofertas tentadoras que são propostas a nós todos os dias nos seguem. Que possamos estar sóbrios e conscientes, assim como esteve Daniel, em um tempo tão difícil. Ele não se esqueceu que o nosso Deus pode até estar em silêncio por algum tempo e permitir algumas situações em nossas vidas. Mas pode ser que Ele está esperando alguma atitude nossa para agir em cima daquilo que o nosso caráter foi forjado. Tá bom? Fico com essa palavra. Que Deus possa te abençoar e que você possa refletir nisso tudo que foi ministrado. Tá bom? Deus te abençoe.